A aula de hoje é muito importante para quem está estudando para o Enem, porque a gente vai falar sobre circuitos elétricos em série e em paralelo. E essa é uma matéria que todo ano aparece em pelo menos uma questão da prova. Agora, para quem não está nem aí para o Enem, nem precisa ver esse vídeo, vai ver outra coisa. Tô zoando. Circuitos em série e em paralelo também é para quem quer saber sobre circuitos simples de uma forma geral. Circuitos que a gente pode achar, por exemplo, nos circuitos de comandos elétricos dos carros, ou mesmo nas instalações elétricas residenciais. Então, como vocês podem ver, esse vídeo tá para lá de interessante. Bora juntos ver mais esse Trem de Física! Vamos começar pela chamada ligação em série. Ela acontece quando dois ou mais resistores são conectados um após o outro, ao longo de um único caminho. Esses resistores podem ser resistores simples, lâmpadas, elementos de aquecimento ou algum outro dispositivo resistivo. Aí, se a gente olhar para esse circuito que eu estou colocando aqui no slide, vemos que qualquer carga que passa pelo meu primeiro resistor aqui, o R1, também vai passar por R2 e por R3, porque a gente tem apenas um caminho para essa carga percorrer. Logo, é a mesma corrente que vai passar em cada um dos resistores. Bem, se isso não acontecesse, seria a mesma coisa do que dizer que a carga não foi conservada, ou que a carga ficou se acumulando ali em algum ponto do circuito. O que, acreditem, não acontece. Bem, voltando para esses meus dois desenhos aqui do slide, são imagens que trazem as mesmas informações. Na de cima, eu representei ali um diagrama em linha com esse zigue-zague aí que representa um elemento resistivo e com um símbolo abaixo ali de R2 que representa uma bateria. Já no desenho de baixo, eu coloquei uma representação, digamos aí, mais real, mostrando os elementos resistivos, que nesse caso aí são lâmpadas, e também um desenho aí da bateria. Bem, então eu posso representar o meu circuito de qualquer uma dessas duas maneiras. Bem, agora colocando a letra V para representar a diferença de potencial ou tensão total do circuito, e assumindo que tanto a resistência da fiação do meu circuito quanto a resistência interna da bateria podem ser ignoradas, então a gente tem que V vai ser igual à tensão nos terminais, ou a tensão fornecida pela bateria. Aí as diferenças de potencial em cada um dos resistores, R1, R2 e R3, a gente vai representar por V1, V2 e V3, respectivamente. Agora é só lembrar da famosa lei de Ohm, V é igual a RI, e reescrevermos V1, V2 e V3 em termos dos valores das resistências e da corrente. E aí, lembrando que a corrente é a mesma para os três resistores. E aí, então, a gente pode escrever V1, V2 e V3 dessa forma que eu coloquei aqui em cima para vocês. Bem, e como os resistores estão conectados em série, a conservação de energia nos diz que a tensão total, a diferença de potencial total, V, será igual à soma das tensões em cada um dos resistores. Então, podemos escrever desse jeito aqui de cima. E por último, sobre o circuito em série, a gente vai determinar uma resistência única, que chamamos de resistência equivalente. Bem, seria, no caso do exemplo anterior, com 3 resistores, é como se a gente pegasse esses 3 resistores e substituísse por uma única resistência. E essa resistência única seria relacionada aí à nossa tensão total por lei de Ohm, V é igual a resistência equivalente vezes I.
E aí, para a gente saber como calcular essa resistência equivalente, que está substituindo as outras três resistências do meu circuito, basta a gente pegar a equação que a gente viu, né, e colocar a corrente I em evidência. E aí a gente fica com a fórmula desse jeito aqui, ó. E aí agora ficou fácil, né, da gente entender que podemos calcular a resistência equivalente de um circuito em série como sendo a soma das três resistências R1, R2 e R3. Ó, se liga aí então, hein? Quando a gente coloca então várias resistências em série, a resistência total do circuito, ou resistência equivalente, é a soma de cada uma das resistências separadas. E aí essa soma se aplica a qualquer número de resistências em série. Agora observe, ó, quando você adiciona mais uma resistência ao circuito, a corrente através do circuito vai diminuir. Por exemplo, né, se eu pegar uma bateria de 12 volts, conectadas a um resistor de 4 ohms, aí se eu aplicar aqui ó, a lei de Ohm, dá para ver que a corrente seria 12 dividido por 4, né, que daria uma corrente de 3 amperes. Ó, agora, se eu pegar essa mesma bateria de 12 volts e conectar a 3 resistores de 4 ohms em série, aí a resistência equivalente, se eu lembrar da fórmula, seria a soma das 3 resistências, né? 4 mais 4 mais 4. Então, a resistência equivalente daria 12 ohms. Logo, a minha corrente que vai passar por esse circuito seria uma corrente bem menor do que a anterior, né? Nesse caso aí, de 1 ampere. Bem, indo para um exemplo conceitual. Olhando para esse diagrama aqui de cima, ó, eu tenho duas lâmpadas idênticas, duas lâmpadas iguais e uma bateria. E aí a minha pergunta é, qual lâmpada é mais brilhante? Lâmpada A ou lâmpada B? Ou será que elas seriam igualmente brilhantes? Bem, a gente tem que a potência dissipada por um resistor é igual a RI ao quadrado. E se as duas lâmpadas são idênticas, ou seja, né, a mesma resistência, ora, e se o circuito é em série, a gente acabou de ver que também teria uma mesma corrente que ia passar através das duas lâmpadas. Então, a potência dissipada vai ser a mesma para cada uma das lâmpadas. E aí, lembrando, né, potência dissipada é relacionada com o brilho. Então, quanto maior a potência dissipada, significa um maior brilho da lâmpada. Mas eu sei, ó, talvez seja realmente tentador pensar que a lâmpada A aqui do meu circuito seria mais brilhante do que a lâmpada B, pensando que algo fosse gasto aí, a corrente fosse gasta na lâmpada A, né? Porém, isso não acontece, hein? Como a corrente deve ser conservada, ambas as lâmpadas elas dissipam energia na mesma taxa, porque por elas irá passar uma mesma corrente elétrica. E aí, outra observação importante para os circuitos em série é que se uma lâmpada queimar, né, não acender mais, a outra lâmpada também apagará, pois a corrente não fluirá pelo circuito. A outra maneira aí da gente conectar resistores é a ligação em paralelo. Nessas ligações, a corrente da fonte ela vai se dividir em ramos, né, ou caminhos separados. Se a gente olhar aqui para esse circuito aqui do slide, as ramificações vão acontecer aqui nos pontos A e B. Bem, a fiação em nossas casas e apartamentos, né, é organizada de forma que todos os dispositivos elétricos fiquem em paralelo. Porque com a ligação em paralelo, diferentemente da ligação em série, se você desconectar um dispositivo, por exemplo aqui R1 do meu desenho, a corrente para os outros dispositivos não é interrompida. Bem, no nosso circuitinho em paralelo aqui, a corrente total I, né, que deixa a bateria, ela vai se dividir em 3 caminhos separados. Então eu vou ter I1, I2 e I3 como as correntes que passam através de cada um dos resistores, né, R1, R2 e R3, respectivamente. E como a carga elétrica é conservada, a corrente I, que flui aqui na ramificação, né, no ponto A,
tem que ser a mesma corrente que sai aí dessa ramificação, né, no ponto B. Então, portanto, né, a corrente total ela vai ser a soma das três correntes, I1 mais I2 mais I3. Bem, quando os resistores, né, são conectados em paralelo, cada um tem a mesma tensão, né, está sujeito à mesma diferença de potencial. Então, portanto, a tensão total da bateria é aplicada a cada um dos resistores. E aí, se a gente aplicar novamente a nossa lei de Ohm, a cada um dos resistores, então a gente vai ter que a corrente no resistor 1 vai ser igual à tensão total, né, dividido pela resistência R1. A corrente no resistor 2 vai ser igual à tensão total dividido pela resistência R2. E a corrente no resistor 3 vai ser igual à tensão total dividido pela resistência R3. E pensando novamente no nosso resistor equivalente, que é um único resistor que equivale, no caso do nosso exemplo, aí, aos três resistores ligados em paralelo, que a gente representa por R e Q. Esse resistor permitiria a mesma corrente que passa pelos três resistores em paralelo. Essa resistência equivalente também deve satisfazer a nossa lei de Ohm. E se a gente juntar as duas equações que a gente viu no slide anterior, a gente pode escrever uma equação para calcular a resistência equivalente. Essa resistência equivalente em ligações em paralelo, né? Então, eu ficaria com a fórmula que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3. Bem, agora passando para alguns casos especiais para o cálculo da minha resistência equivalente em ligações em circuitos em paralelo. Bem, o primeiro dos casos é quando eu tenho resistores de mesma resistência. Aí a gente pode fazer simplesmente resistência equivalente é igual à resistência, né, de um dos resistores dividido por N, onde N é igual ao número de resistores. E aí, o segundo caso especial é quando eu tenho apenas dois resistores na minha ligação em paralelo. Aí eu posso fazer o famoso produto pela soma. Então, a resistência equivalente seria igual ao produto das duas resistências dividido pela soma dessas duas resistências. Bem, vamos ao nosso segundo exemplo, e o primeiro aqui com resistores em paralelo. E a minha pergunta vai ser a mesma da pergunta do exemplo anterior. Qual lâmpada é a mais brilhante? Lâmpada A ou lâmpada B? Ou será que elas são igualmente brilhantes? Bem, um dado aí do exemplo é que as lâmpadas são idênticas e que ambas as extremidades aí das lâmpadas são conectadas por fios que a gente vai considerar como fios ideais, onde não há diferença de potencial ao longo desses fios. Logo, né, o potencial nos terminais aí da lâmpada A é igual ao potencial nos terminais da lâmpada B. E como são lâmpadas idênticas, né, ou seja, resistências iguais, as correntes que passam aí pelas duas lâmpadas também são iguais. E, portanto, as lâmpadas vão ser igualmente brilhantes. Novamente, alguém poderia pensar que a lâmpada A seria mais brilhante do que a lâmpada B, porque a corrente em A leva um caminho mais curto? Mas isso não é verdade. O importante é que ambas estão sujeitas à mesma diferença de potencial. Nos próximos 3 exemplos, vamos comparar circuitos em série e circuitos em paralelo, para você ficar craque nessas associações que são o terror de muitos estudantes. Bem, nesse esquema representado aqui, as lâmpadas são idênticas e a pergunta muito simples é: em qual configuração as lâmpadas estarão mais brilhantes? E de que maneira você acha que os faróis de um carro estão ligados? Vamos pensar se essas lâmpadas fossem um único resistor, o já queridíssimo por vocês resistor equivalente.
E aí, lembrando das fórmulas, né? A ligação em paralelo tem menor resistência do que a ligação em série, já que podemos fazer, né, para os circuitos em paralelo a resistência de uma das lâmpadas dividido por N, nesse caso aí dividido por 2. E no circuito em série, a gente teria que somar as resistências, né, R1 mais R2. E uma resistência equivalente menor significa que haverá mais corrente total na configuração em paralelo, uma vez que a tensão total, né, que é a diferença de potencial nos terminais da bateria, é a mesma para ambos os circuitos. Ora, aí a potência total dissipada, que está relacionada, né, à luz produzida, né, ao brilho das lâmpadas, vai ser maior onde mais corrente circula, o que significa que mais luz é produzida na ligação em paralelo. E ainda, né, a gente pode falar que os faróis do carro, né, são ligados em paralelo. Porque se uma lâmpada se queimar, a outra lâmpada pode continuar acesa. Se a gente estiver em uma ligação em série, quando uma lâmpada se queima, o circuito ele se abre e nenhuma corrente fluiria através desse circuito. E a lâmpada e a outra lâmpada também iria se apagar. Bem, no segundo exemplo, vamos ver esse próximo circuito aqui com 3 lâmpadas idênticas, lâmpadas iguais, cada um com uma resistência R qualquer. As perguntas desse exemplo são: quando o interruptor S, esse aqui ó, do meio do meu diagrama, está fechado, como o brilho das lâmpadas A e B se compara com o da lâmpada C? E o que acontece quando essa chave S é aberta? Ora, vamos aqui resolver sem usar matemática, hein? Vem comigo fazer uma resolução totalmente conceitual. Bem, respondendo à nossa primeira pergunta, com a chave S fechada, a corrente que passa pela lâmpada C, essa primeira lâmpada aqui, a da frente, vai se dividir em 2 partes iguais para as lâmpadas A e B. Então, assim, a lâmpada A e B vai receber cada uma metade da corrente de C. Logo, né, a lâmpada A e B serão igualmente brilhantes, mas menos brilhantes do que C. Pensando aqui, então, na próxima questão, que é quando essa chave S ela está aberta. Ora, nesse caso, nenhuma corrente vai fluir aqui para a minha lâmpada A. Então, agora, a mesma corrente que passa pela lâmpada C também vai passar pela lâmpada B. Então, B e C são igualmente brilhantes. E lembrando que a resistência equivalente desse segundo circuito com a chave S aberta é maior do que a resistência com a chave fechada. Por quê? Com a chave fechada, né, eu teria a lâmpada C em série com A e B em paralelo. Então, a resistência seria equivalente, né, seria R mais R dividido por 2. Já com a chave aberta, a resistência equivalente seria simplesmente R mais R. Portanto, a corrente que sai da bateria, no caso da chave S aberta, vai ser uma corrente reduzida. Assim, a lâmpada C ficaria mais fraca quando abrirmos o interruptor. Mas a lâmpada B será mais brilhante porque flui mais corrente quando esse interruptor é aberto. E passando para o nosso último exemplo, agora eu vou ter circuitos com lâmpadas diferentes. Ó, a gente tem uma lâmpada de 100 watts, 100 watts, 120 volts, e outra lâmpada de 60 watts, 120 volts, que foram conectados ora em série, ora em paralelo, conforme a gente pode ver nos diagramas aqui. Bem, em cada um desses casos, me diga aí, hein? Qual lâmpada brilha com mais intensidade? Novamente, a gente vai pensar aqui numa situação ideal, né? Onde iremos desconsiderar, né, a resistência da fiação e também alterações da resistência do filamento das lâmpadas. Vamos começar pelo que é mais fácil. Bem, olha, importante aqui, hein? Nesse exemplo foi dado a potência nominal dessas lâmpadas. E temos que lembrar que essa potência ela só será dissipada nesse valor dado
se a lâmpada for ligada de acordo com a especificação, o que significa, nesse caso, né, quando submetidas à tensão de 120 volts. E isso vai acontecer, como já sabemos, nesse segundo caso aqui, né, na ligação em paralelo, quando as lâmpadas estão sujeitas à tensão da fonte. Então, nesse caso, né, a lâmpada de 100 watts brilha mais, já que tem a maior potência dissipada, o que significa mais brilho. Agora vamos olhar com carinho e atenção para a ligação em série. Bem, ó, nesse circuito, as lâmpadas não estarão submetidas à tensão da fonte. Então, a potência dissipada aí não será a nominal, não será essa fornecida pelo fabricante. Mas pela potência fornecida, a gente pode saber qual é a resistência de cada uma das lâmpadas e assim calcular a potência dissipada real nas lâmpadas. E caso elas fossem ligadas em 120 volts, para a lâmpada aí de 100 watts, a gente teria, né, potência igual a V2 sobre R. Então, se eu isolar a resistência aí na minha equação, né, fica 120 ao quadrado dividido por 100, que dá uma resistência de 144 ohms. Bem, e para a lâmpada de 60 watts, fazendo, né, potência igual a V2 sobre R, isolando R novamente, fica 120 ao quadrado dividido por 60, que dá 244 ohms. Agora a gente consegue calcular a resistência equivalente do meu circuito, que vai ser simplesmente a soma dessas duas resistências, né, já que é um circuito em série. Então ficaria 144 mais 240, 384 ohms. E aí, aplicando a nossa lei de Ohm, a gente sabe que a corrente, então, do circuito seria de 0,31 ampere. E agora a gente pode pensar na fórmula de potência novamente e deduzir, sem mais precisar de fazer contas, que se as lâmpadas estão ligadas em série, né, e portanto tem uma mesma corrente nas duas lâmpadas, terá uma maior potência dissipada a que tiver maior resistência. E como a gente acabou de calcular, tem uma maior resistência, né, a lâmpada de 60 watts. Logo, é ela que irá brilhar mais. Então, olha só que louco, né? Mesmo tendo uma menor potência nominal, a lâmpada de 60 watts irá brilhar mais do que a lâmpada de 100 watts, né, se essas duas lâmpadas forem conectadas em série. Bem, e agora que você já está manjando tudo de circuitos em série e circuitos em paralelo, eu posso encerrar a nossa aula, sempre com aquele pedido especial para que quem gostou da aula, curta e compartilhe esse vídeo. Eu espero todos vocês e mais muitos outros alunos no próximo Trem de Física!